Você falou que tinha lembrado, que daí cortou uma ligação. Você falou que você tinha lembrado de mim do negócio da Bolívia. Porque a história, você entende muito mais de história do que eu. E também não deveria ser diferente, porque você é mestre em história contemporânea, correto? Minha formação no mestrado é história contemporânea, voltado mais para os estudos da África com a Inglaterra, mas em história contemporânea. Mas historiador, eu acho que precisa acabar um pouco essa coisa dessas super especializações e a gente ter um pouco de liberdade para conseguir estudar e falar de tudo, né? Mas é muito interessante que eu estava pensando como a direita latino-americana, tá? Exclusivamente latino-americana, ela gosta de um golpe de Estado, né? Assim, uma coisa assim, ferir as regras do jogo. Isso é uma coisa meio histórica e meio praxe na América Latina. Não sei se você concorda comigo, porque na Alemanha você teve crimes, né, politicamente, né, nazismo, fascismo e tal. Mas a direita, claro que teve todos os problemas do Pinochet no Chile, na Argentina teve 6 golpes de Estado, no Brasil que teve lá em 64. Agora, é impressionante como a América Latina ela é atrelada a golpe de Estados dos campos mais conservadores. Não sei se você concorda comigo, não sei se isso aí é só uma coisa da minha cabeça. Não, essa é uma característica muito grande que se tomou na América Latina, mas principalmente nos países que sofreram o processo de colonização. Porque não é só isso do Brasil, da América Latina. Na África você vai ver muito disso também. Eu acho assim, claro, na Oceania você já não vê, na Ásia você vê com menos frequência, mas na África e na América Latina elas têm muito isso em comum, de uma direita que sempre ascendeu por meio da brutalidade e da força. Claro, não é uma regra, né? Outros governos de direita também vieram pelas vias democráticas, mas o que acontece na América Latina é sempre esse resquício que ficou de um imperialismo, que seja europeu ou até mesmo de um norte-americano, apesar de não ter colonizado, né, não nos colonizado, mas enfim, quando a gente entra nessa fase do capitalismo monopolista, né, nesse capitalismo financeiro, os Estados Unidos ele acaba tendo o controle, seus interesses ele entram nisso e não há democracia que sobreviva, né? Então, o Brasil foi um grande exemplo em 64, as ditaduras militares na Argentina, na Bolívia, foram bem por esse lado. O próprio golpe do Pinochet, quando derrubou o Salvador Allende no Chile, foi muito por isso. Então, você vê que todas essas ditaduras na América Latina, elas têm datas e anos muito próximos, né? Anos 60, 70, e tem muita influência isso com certeza dos Estados Unidos. Essa direita, ela e tem uma outra característica muito parecida, né, com tudo. Essa direita ela sempre emerge na América Latina propagando o medo de um comunismo que surge só na cabeça deles. Que não existe. Não, que não existe. Eu recomendo até essa semana a professora Anita Prestes, que é filha do Luiz Carlos Prestes e da Olga Benário. Você leu? Ela está lançando um livro e ela deu uma entrevista falando muito sobre que esse negócio de comunismo é um inimigo imaginário que está na cabeça deles. Isso é muito problemático, porque esse inimigo imaginário já fez com que muito sangue fosse derramado, né, na América Latina. Não, engraçado como os apoiadores, né? Então aí a gente vai não querer que é o nosso país, mas você tem o presidente Bolsonaro, você tem esse pessoal da Bolívia, o Guaidó lá na Venezuela, esses flertes, né? Recentemente nós tivemos, não foi um golpe de Estado, mas foi uma manobra parlamentar que já de coisas que já haviam acontecido no país, do Brasil, mas que derrubou o presidente Dilma, que foi no mínimo controverso. Teve com o Fernando Lugo no Paraguai. Você tem agora uma tentativa na Venezuela. Sim. E na Bolívia. Então, assim, você tem ali os flertes, nem que não seja com a mesma gravidade de Pinochet, das ditaduras argentinas, do golpe militar no Brasil, você tem ali os flertes, né? Que a impressão que passa é que eles testam os limites da democracia. Como é que isso está sendo ressoado aí em Portugal? Como é que a mídia portuguesa, os intelectuais estão falando sobre o que está acontecendo no Chile, na Bolívia, enfim, essa ascensão
da direita? Na Bolívia foi muito falado, tá? Nos jornais, isso foi muito falado, tratado como golpe de Estado, tá? Na maioria dos casos, alguns casos com aspas, né? Mas na maioria dos casos tratado como golpe de Estado. A questão do Chile foi menos, por incrível que pareça, menos tratada. Eu mesmo vi pouco. É claro que todos os jornais davam destaque, mas menos. Agora, a questão do Brasil, por incrível que pareça, o Brasil tem muito brasileiro em Portugal, né? Então, o Brasil é muito... Tem espaço nos jornais, tem espaço entre os estudos acadêmicos, tá? Eu, como frequento o ambiente acadêmico, eu converso muito com os professores, e todos me perguntam, me fazem perguntas, me comentam. Eu tive recentemente com um professor tomando um café, professor que é comunicador, mas é um militante também político e tudo mais, tal. E ele falou que o modus operandi do Brasil, do conservadorismo brasileiro atual, é o modus operandi de todos os governos conservadores da atualidade e de muitos passados que ficaram marcados por autoritarismo exacerbado. Sim. Eu acho que tem uma grande diferença de que, no caso do Brasil, apesar dos moldes, né, dessa direita conservadora autoritária, tem o fato de que o Bolsonaro é lunático, né? Ele é um cara completamente sem condição nenhuma intelectual, sem condição nenhuma de comportamento, de postura, de tratar do cargo. O que atrai, eu acho, um certo fetichismo na figura dele. Porque eu acho que tem muita gente que acaba se sentindo atraída por ele e dá um apoio popular para ele, muito baseado num certo carisma que às vezes ele faz sem pensar. Que é dessa coisa dele ser uma pessoa tosca, dele ser o tiozão do churrasco, sabe? O problema é que tiozão do churrasco virou presidente. Então, o problema é esse. E outra coisa, tem uma coisa no Bolsonaro que, ele solta umas frases feitas, de feito, há muitos anos, né? Eu acompanho o Bolsonaro há mais de 10 anos, tá? Desde a época da Rádio Estadão, eu acompanho o Bolsonaro há muito tempo e acabo o momento para mim mais triste do Bolsonaro, nem foi ele ser presidente nem nada, porque isso é um processo democrático, aconteceu, enfim. Mas para mim foi no dia da votação do impeachment em que ele enalteceu um torturador e falou que era o terror da presidente Dilma, né? Ou seja, para ele tudo bem torturar quem é contra a cabeça dele, né? Agora, ele tem uma coisa assim de frases feitas que as pessoas, o brasileiro ele é muito, o brasileiro é um pouco sofrido, então ele é muito voltado a salvador da pátria. Então viu o salvador da pátria no Sérgio Moro, viu no Eduardo Cunha, Você vai falar que não, né? É que depois se decepcionou. Sim, por um período, sim. Viu no Eduardo Cunha o Salvador, viu no Sérgio Moro, viu no Bolsonaro. E o Bolsonaro, se você for ver, nos 27 anos agora temos que dar parabéns, já faz 28 anos que o Bolsonaro nunca fez nada. O Bolsonaro nunca fez nada. Ele nunca apresentou como diz o Ciro Gomes, ele nunca geriu uma bodega de quinta. Ele nunca fez nada. É uma pessoa, assim, até ele é um político que vem de um estado que é extremamente problemático em inúmeras questões, e ele nunca se propôs a um cargo executivo dentro do estado dele, dentro da cidade dele, que já era extremamente problemático. Ele já quis fazer aquele salto para a presidência da República. O que faz muito sentido quando a gente pensa que o Bolsonaro, ele de fato, ele não é um projeto político dele, né? Ele é um projeto político de um movimento que busca uma certa supremacia no Brasil, né? E foi direto na presidência da República. Ele é um projeto ideológico, apesar de eu não saber até que ponto o próprio Bolsonaro é ideológico, mas o movimento que tenta dar suporte para ele é extremamente, né? De gente maluca como aquele Olavo de Carvalho, de gente que tá vendo um perigo comunista, assim como em 64, que não existe. E aí, enfim, tudo acaba justificando. O problema é quando as coisas pararem de ir na via democrática e eles quererem, por conta dessa defesa aí contra o comunismo, partir para vias mais autoritárias. Não que o governo dele não seja,
Tem muitas atitudes dele extremamente autoritárias, mas o problema é quando isso suplantar as questões institucionais. E é muito interessante, né? Você estava falando sobre está falando sobre o heroísmo, né, da direita, né? E o que aconteceu assim, às vezes eu penso assim, né? Muito se fala que o Aécio não aceitou a derrota e aí foi pedir contagem de votos. E aí o que aconteceu? Depois descobriram que o Aécio tinha casos controversos e envolvimento com corrupção, aquele áudio histórico que teve aquele documentário do Netflix lá, Democracia em Vertigem, que ele falou, olha, a gente mata o primo antes de delatar, né? Aí o Aécio se queimou. Aí o que falou assim, ó, não tem o Aécio, não tem o PSDB, o Eduardo Cunha tá preso, para quem que a gente vai? Vamos pro Bolsonaro. Aí sobrou para ele, pingou na cara do gol, entendeu? E aí você tem ali uma aversão ao lulopetismo, né? Ao PT, partes significativas até da própria esquerda, tá? Até para os admiradores do campo progressista, que migram parte para o Ciro Gomes e migram parte para o Bolsonaro. Né? Muitos eleitores do Lula foram para o Bolsonaro. Tá? E ficou ali claramente, sim. Uma turma com Haddad. Aí chega no segundo turno, os caras falam, não vou votar no PT. Tem muita gente assim, não vou votar no PT, prefiro votar no cara aí, ó, que fala que é honesto, né? Que fala. E aí tem a linguagem popular, o brasileiro, nessa negócio de herói, pô, esse cara é igual a gente, ele come pão com leite condensado, né? Ele vai no jogo do Palmeiras, né? Ele assina tratado com caneta Bic. Pô, mete uma piratona do Palmeiras, né? Que foi o que aconteceu com o Lula, né? O Lula é um político popular, né? Que tomava cerveja no copo de plástico, que comprava o DVD pirata do Zé de Camargo e Luciano. Então, assim, a galera vê isso, o povo vê isso. E para não falar como é o nome da Anitta Prestes, é isso? Anitta, né? Prestes, isso. Agora, ela comprova o quê? Que a fake news não existe só agora. Agora ela foi uma... Agora ela foi... Me fugiu a palavra. Ela foi disseminada nas redes sociais. E aí, é o meu objeto de estudo, tá? Vou fazer uma propaganda. Faz aí. Isso é importante. As ideologias começaram a cair, no Brasil pelo menos, tá? Isso eu tô falando, e eu tô acompanhando mais 2014 até hoje. As ideologias perderam força, perderam sentido e perderam conceito a partir do momento que as redes sociais começam a disseminar fake news assim de uma forma gritante e que você não tem como conter muitas vezes. Então, assim, foi proibido pela justiça falar do negócio do kit gay e meter aquele livro lá que ele mandou pro Jornal Nacional, que ele coloca o dedinho no livro lá. Que lá foi proibido. Mas o pessoal não tá nem aí, o pessoal continua compartilhando. Entendeu? Sim. A fake news ela tá quase institucionalizada, se eu posso assim dizer. Exatamente. É muito complicado. Você teve as eleições, e eu lembro porque na época eu tava no grupo de família, hoje eu acho que hoje eu não tenho mais saúde para estar em grupo de família, mas eu lembro que na época era uma chuva de fake news, assim, sempre, e umas coisas esdrúxulas, e que eu percebia que eles acreditavam naquilo com muita veemência, mas porque apareceu em algum lugar na internet. E eu vejo uma inversão, né? Porque quando eu era adolescente, meus pais, meus avós falavam: olha, cuidado, hein, você não pode acreditar em tudo que está na internet, tem que tomar cuidado com o que você vê na internet. E hoje parece que a gente tem que falar isso para os nossos pais, para os nossos avós, sabe? Cuidado, você não pode acreditar em tudo que você vê na internet. Assim, tá sendo uma coisa muito tensa. E nisso, a gente vê um processo histórico no Brasil que aponta muito para o mesmo lado. Eu acho que a primeira grande fake news que a gente teve na nossa república foi o Plano Cohen, que fez justificar a ditadura do Vargas. Eles fizeram aquele Plano Cohen que era como se fosse um plano, eles forjaram, né, dentro dos militares um plano de dominação dos comunistas, que nunca existiu. E aí eles conseguiram jogar isso no meio da população, incendiou a população toda, e o Vargas conseguiu, sem Constituição,
assumir e ficar 15 anos. Não, o plano Collor acontece em 37, ele já estava 7 anos no poder. Mas daí ele conseguiu cancelar uma eleição para conseguir ficar até 45. E você tem sucessivos ataques dessa forma, né, que vão contra a realidade, que vão contra a democracia, mas principalmente que é o modus operandi da direita no Brasil desde da ditadura Vargas, desde esse período. Que você tem, em 64 foi a mesma coisa, uma sucessão de fake news, de informações falsas sendo disseminadas na população, tendo em vista um político que nem comunista era, que era o caso do João Goulart, e que justificou depois um golpe militar que deixou eles 20 anos no poder, 21 anos, né? E esse é sempre o nosso medo. As fake news, elas são muito mais perigosas do que a gente acha. Elas derrubam instituições. E eu acho interessante você tratar o PT e o governo da Dilma como um governo de comunista, né? Porque eu fico pensando na questão do Joaquim Levy no Bradesco, no Ministério da Fazenda, né? Desde quando um governo comunista vai meter um cara do banco privado que mais lucra no Brasil para gerir as contas do país, né? Ou o Henrique Meirelles no governo do Lula, no Banco Central, banqueiro. A prova disso é que o Henrique Meirelles estava no governo do Temer e o Joaquim Levy estava no governo do Bolsonaro, até esses dias. Isso é um grande acordo nacional, né? Como diz lá o grande Romero Jucá. O nosso amigo Romero Jucá. É um grande acordo nacional e que já está culminando ali. E aí vale ressaltar, e até para. Não quero bancar uma dizentão, mas também fazer uma crítica aqui ao presidente Lula, porque ontem ele falou aquelas coisas de novo, que vai polarizar, que o PT não tem que fazer autocrítica, que o PT não tem que ter. Como que ele falou? Que o PT não é partido de apoio, né? É um partido para. Tudo bem, é importante. Ele falou que o PT não precisa fazer autocrítica, porque quem faz crítica é a oposição, e para isso serve a oposição, né? Então, né? Agora sim, você mostra o quê? Que ele não aprendeu. Ali na Argentina, a Cristina Kirchner, ela também tinha o mesmo problema, uma rejeição em alguns pontos, né? E aí o neoliberalismo entrou, mais uma vez quebrou a Argentina, né? E aí o que ela fez? Ela falou assim, não, eu vou apoiar o outro, porque se eu for agora, existe uma chance, e se ficar mais 4 anos com esse aí, ou com qualquer outro que fosse parecido, poderia piorar a situação. Então, a Argentina teve um caso clássico antes do Néstor Kirchner assumir o governo, de que as pessoas iam sacar dinheiro no banco e não tinha dinheiro, né? Então, assim... Sim. Ela falou, eu vou abrir mão do capital político que eu tenho, vou apoiar o Alberto e vamos para cima, né? E aí o que aconteceu foi que o Alberto Fernandes foi eleito e a esquerda ali na Argentina volta, ou a esquerda, ou o campo progressista, como as pessoas preferem denominar, mas eles voltam ao poder agora e até na minha cabeça estava já com aquele negócio, bom, era, como diria o Lula, uma marolinha, né? O movimento da direita na América, mas com essa questão da Bolívia, a questão controversa, conflituosa na Venezuela também. Então, eu não sei se vai demorar mais um pouco, mas na Argentina, pelo menos, já se resolveu nesse primeiro momento. Na Argentina, eles foram. A Cristina Kirchner, ela foi muito bem estratégica. Estrategicamente, ela foi muito bem. Ela manteve um nome forte, que é do Alberto Fernandes. Ele que tem uma trajetória política um pouco diferente da dela, né? Ele é considerado um peronista moderado, se eu posso dizer assim. Ele é um peronista bem mais moderado, né? E conseguiu ter uma vitória muito boa em cima do Macri. O que acontece aqui, a gente tem um problema muito forte de que o PT, e é complicado, às vezes a gente acaba sempre fazendo um pouco mais essas críticas dentro da esquerda, né? De que, de fato, o PT parece que às vezes tem um projeto de poder e não de país.
eu acho que a eleição do Lula ela foi muito importante em 2002, a sua reeleição em 2006, a eleição da Dilma em 2010 foi muito importante também, mas se você for pensar, a melhor coisa que podia ter acontecido para a direita foi a eleição dela em 2014. Porque se o Aécio provavelmente ganhasse, você ia ter um desgaste muito rápido dele, e ia ter no Aécio e no PSDB ainda o símbolo da direita, o que seria muito mais fácil já para derrotá-lo novamente e tentar enterrar um pouco esse espectro, né, que sempre está aparando para a gente, do PSDB, dos tucanos, ou até mesmo dessa direita. Mas acontece que não. O PT ele foi muito insistente por um projeto de poder até o final. 2018 foi a mesma coisa. 2018 você tinha outros candidatos com muito mais chance de derrotar o Bolsonaro, que sofreram muitos ataques do próprio PT, né? Na campanha você vê o Ciro Gomes, ele foi muito alvo, né, de ataques do PT, a campanha inteira. E isso é muito complicado, Às vezes parece que eles não aprenderam nada. E parece que às vezes você vê o Lula, nesse tempo que ele tá na prisão, parece que ele não aprendeu muita coisa, né? Porque, sabe, é uma prisão que, ao meu ver, é injusta, é arbitrária, ele precisa ter um julgamento justo, mas ele quando ele... São da prisão totalmente política. Assim, ó, vamos ter que prender, porque senão ele ganha. Não, isso foi horrível. Eu entendo a questão da narrativa de que precisava votar um candidato do PT depois do golpe de 2016, mas a verdade é que, de novo, a esquerda vai acabar ficando refém do Lula, e hoje tudo que o Bolsonaro quer é o Lula candidato em 2022, porque é muito mais fácil polarizar com ele e enfim, atrair votos de eleitores que vão falar: putz, o Bolsonaro é escroto e tal, mas não é corrupto que nem o Lula, então vou acabar votando nele. Porque a popularidade do próprio Bolsonaro já está muito alta. Não precisa nem debate. Não precisa nem no debate. Vai ser uma polarização fácil. Que é um pouco, por exemplo, o que acontece nos Estados Unidos. O que o Trump mais quer hoje é que o Bernie Sanders seja candidato pelos democratas. Porque é um cara que se proclama socialista e que vai ser muito mais fácil polarizar e conseguir votos, enfim, de pessoas que têm medo do socialismo, coisas do tipo. É uma polarização que quem perde muito é a esquerda. O socialismo do Bernie Sanders é muito parecido com o socialismo aqui de Portugal, viu, Jonathan? É um tal do socialismo democrático, em que você garante a liberdade. Você garante a liberdade para os empresários, liberdade de você investir, só que você subsidia os mais necessitados. Nos Estados Unidos não tem. Quem não tem dinheiro para ir para o hospital não vai, entendeu? E em Portugal. É o socialismo liberal. Então, porque é uma coisa assim, a social-democracia, aqui tem 2 lugares do mundo que a social-democracia é considerada do espectro político de direita, é Brasil e Portugal, tá? Mas porque eu entendo que o enquadramento político, ele vai andando ao longo do tempo. Então, o Serra, o Fernando Henrique, por exemplo, eles eram ali na luta contra a ditadura considerados políticos de esquerda, muitas vezes chamados de comunistas também, inclusive a base do trabalho do Fernando Henrique é totalmente marxista, ele fala isso, sempre falou isso, né? Quando ele fala com orgulho que quando ele foi professor na Europa, ele que ensinava Marx e Marcuse, né? Porque eles não conheciam. Entretanto, ele chegou, meteu lá Renan Calheiros, meteu a CM, meteu todo mundo. Lá, todo mundo no governo. Aí ele pôs esse pessoal lá, né? Eu falo aqui, só para o pessoal do Brasil que ouve assim, né? Fala, meteu isso aqui, meteu. Portugal é muito comum. Você colocou, né? Fala assim, ele meteu um aqui, meteu outro ali, né? E parece para nós um termo meio chulo, né? Brasil. Mas ele colocou o Renan Calheiros no governo, colocou o ACM, colocou todo mundo, e depois falou aquela frase que todo mundo lembra, que esqueçam o que eu escrevi até hoje, né?
Porque É. dentro do contexto ali, Até, né? até hoje é um mistério, né? Se ele falou isso de fato, né? Mas ele disse que ele falou isso num outro contexto. Tem um Não quer contexto. dizer que. É. Mas enfim, É. o Fernando Henrique vai para o É. campo no governo ali mais à direita, com altas privatizações, tudo mais. O Serra também, né, vai um pouco mais à direita, vira um antagonista do PT no campo nacional e estadual. O Aloysio Nunes, né, que era Pô, um Luiz cara, Nunes radical, né? ele mudou totalmente. Então, vai andando. As lutas hoje da esquerda hoje, e é isso que é importante, é a galera ficar um pouco. As lutas da esquerda não podem se resumir, acho importante você levar ali os direitos humanos, o respeito às minorias, mas tem muitas lutas que na época não tratavam, que é a questão da LGTB-fobia, da questão do machismo, né? Que naquela época ali não se tratava, né? Hoje se trata. Então, hoje, os políticos É, têm por causa das questões sociais do que antigamente. Entendeu? e isso é uma questão muito complicada, porque quando você quer chamar alguém que defende os direitos dos LGBT de comunista, você está cometendo uma grande injustiça, porque os comunistas também já foram grandes perseguidores da comunidade LGBT, já atacaram muito. O próprio Che Guevara ele era extremamente homofóbico. Ele dizia que a homossexualidade era uma doença da burguesia. Enfim, é que são coisas diferentes, eu vejo. Você pode ser uma pessoa progressista sem ser de esquerda, sabe? E é uma briga muito, por exemplo, que eu tenho com os socialistas liberais, né? Que a gente chama, como você falou do Bernie Sanders, que são pessoas que não querem mexer na estrutura do capitalismo, mas promover igualdade. Enquanto os comunistas, né, os que estão mais à esquerda desse espectro, vão dizer que não tem como você garantir essas liberdades se você não mexer com a estrutura do capitalismo, né? Então, hoje é muito complicado. No Brasil, você tem um bom exemplo disso, que é a Tabata Amaral, né? Que ela é aquela pessoa que pró-mercado, que vai defender o mercado, que vai estar do lado dele. E só que muitas pessoas acharam que ela era de esquerda, né? Porque ela tinha algumas pautas de igualdade, algumas pautas sociais, que se revelou muito problemático, né? Então, Enfim, porque você. se resumiu aí. A pautas sociais. Entendeu? A esquerda. Uhum. Resumiu a isso. Então, qualquer um que fala de justiça social hoje. Então, por exemplo, não posso falar de igualdade de oportunidade porque você está já de comunista. Então as pessoas estão confundindo você pregar a igualdade de oportunidades com ser comunista. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Claro, o comunismo, na essência, ele promove ali uma igualdade, o bem comum, a divisão do bem comum, mas uma outra forma, Sim. o comunismo como isto, né? Mas sim, você não se pode mais falar. Você fala de justiça social, cara, a galera já te olha torto. Eu não tô entendendo. Nossa. Virou palavrão. Se você falar de igualdade, se você simplesmente falar da Constituição, você já é comunista. Eu vou dizer, se basicamente você falar da Bíblia, da vida de Jesus, você deve ser comunista também, né? Também. Porque foi uma vida política, no espectro político voltado para isso. Então, assim, é muito complicado. A gente vive num momento conservador, mas que mais do que conservador, é extremamente reacionário. É um movimento que não aceita é um movimento mais do que reacionário de negacionismo histórico, de não aceitar que nós somos frutos da nossa história, que nós somos frutos daquilo que se desenrola há séculos no país para chegar. Ninguém é pobre porque é vagabundo. Existe pobreza por um construto histórico que leva séculos assim e que existe muitas injustiças que o Estado sim tem que intervir e buscar repará-las da melhor forma possível. E aí, esses dias teve um menino que viralizou que ele estava estudando num tablet numa loja da Samsung, né? E a galera já comentava embaixo assim, viu só quem quer consegue, não sei o quê. Né? O pessoal não entendeu nada. Né? O
pessoal fala assim, viu só, no vitimismo, o que é? Não, não é. Ele não teve as oportunidades, né? Ele deveria ter um tablet para ele lá. Ou ele deveria ter meios de estudo, ele deveria ter livros, né? Ele não deveria estar lá. É óbvio que foi muito bonito mesmo. Agora, ele estava procurando uma forma dele ter uma pesquisa, né? Mas num país minimamente igualitário, ele estaria com os livros dele, com a forma, com uma escola, com um campo de informática, uma sala de informática, para que ele pudesse fazer as pesquisas dele, internet à vontade, tranquila, ou fazer, né? Na minha época, por exemplo, eu estudava em colégio particular e eu não tinha, eu tive sala de informática na quinta série, né? Não tinha, não era tão comum, era um negócio de outro mundo, assim, né? Então, assim, isso aí é uma coisa que hoje as escolas públicas, as escolas particulares, todas deveriam estar iguais no Brasil, né? Ah, sim, com certeza. A gente romantiza alguns exemplos para exatamente negar a própria realidade da pessoa. Então, quando você quer glorificar, se eu posso assim, uma pessoa que está na periferia do capitalismo, mas ela consegue, entre aspas, vencer na vida, ou enfim, atingir um determinado objetivo que 99,99% das pessoas na situação dela não conseguem, você quer basicamente olhar para isso e dizer que não, tá vendo? Se você quer, você consegue. Basicamente dizendo, então, por se ela conseguiu, os outros que não conseguiram, porque não se esforçaram bastante. E isso é a principal forma de você se maquiar o grande problema do capitalismo na construção histórica de nação. Para existir riqueza, é obrigatório que se exista pobreza. Não existe uma forma contrária a isso. Você querer mostrar como é digno o menino que procurava no tablet, você só está mascarando o fato de que não tem nenhum tipo de igualdade social. Você só está querendo dizer o seguinte, que, pô, não importa que essa comunidade, que esse grupo de pessoas foi sacaneada, exterminada, perseguida, injustiçada durante séculos. Se você quiser, você vai lá e consegue. Não importa se a minha comunidade foi beneficiada, foi, enfim, é fruto dessa injustiça, né? O importante é que se eu conseguir, eu também tenho o mesmo mérito que ele. Isso é muito complicado. Buscar essa igualdade, essa falsa equidade, justifica muito do discurso que elege crápulas como Bolsonaro. É isso aí. Jonathan, muito legal esse papo, viu, meu? Eu ficaria mais tempo aqui. Acho que não vai ficar muito grande, né? Se não ficar muito grande, não fica para divulgar assim, né? Eu não tenho problema. Eu gosto de conversar, acho que esses hangouts muito legais. Acho que é uma iniciativa que a gente precisava ter com um pouco de mais frequência, nem que seja. Para falar do que aconteceu na semana, na política, discutir um pouco. É sempre bom te ouvir. A gente às vezes acaba conversando um pouco, né? Distância, Portugal, Brasil e as loucuras da vida. Às vezes nem com que a gente mora na mesma cidade a gente consegue conversar direito. Mas é muito bom porque você está partindo de uma experiência de um país que vive que hoje está numa outra realidade, né? Você que está aí, tem o Marcelo Rebelo e o Antônio Costa, numa outra realidade aqui na América do Sul, que está nessa efervescência, com governos reacionários aparecendo, outros sendo derrubados, né, como é o caso do Chile na Argentina. Então, acho que essa troca de experiência é muito importante. Vamos falar de Europa semana que vem, ou daqui 2 semanas, não sei. Vamos falar de Europa, porque a Espanha tem um monte de eleição aí também. Pô, aconteceu uns negócios turbulentos. Vamos falar assim. A gente vamos combinar. O pessoal que também, que eu acho que tá ouvindo agora, vai ouvir esse vídeo, né, no Facebook, tanto no YouTube, deixa aí comentários se gostaram. A gente pode também fazer isso semanalmente, conversar sobre o que está acontecendo, mudar os temas, que eu acho que vai ser bem legal. Sim, vamos fazer isso. Falou, meu. Obrigado, viu? Obrigado pela atenção. Forte abraço, Beto. Tchau.